Se você é ator de teatro, de cinema, se é aluno, está estudando isso, tente ver todos os filmes do Al Pacino. Não há gestual mais perfeito. E o que eu ouvi e vi do Pacino esta semana me arrepiou. Ele estava fazendo uma peça na Broadway, Ricardo III. Ele disse para o entrevistador que só se deu conta do personagem e da trama na apresentação de número 85, Al Pacino. E ele mencionou uma frase que justifica essa obsessão dele por fazer uma coisa bem feita. O, a, a repetição. A repetição me mantém verde. E o entrevistador ficou curioso. Verde por quê? De viçoso, de coisa nova. É sempre nova. Pode repetir quantas vezes forem necessárias. Eu ensaio, eu gosto de ensaiar. Eu quero fazer o meu papel perfeito. E eu me arrepiei. E enquanto ele falava, essa é a marca da grande personalidade artística de uma pessoa de projeção como Al Pacino, mas o meu pensamento foi para uma pessoa, minha colega, de quem eu tenho um orgulho gigantesco, que tem essa perfeição, Selma Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Selma Lopes. Que honra para mim. A honra é minha aqui. Eu queria muito estar no dia que você receber a sua menção, mas depois a sua menção honrosa. Mas eu quero falar de outra coisa. Quero continuar falando disso, Selma. Sim. Você tem uma propriedade, eu deduzo, e vou dizer por quê. Não se perde uma palavra que você fala. Você tem uma clareza, as suas palavras saem desenhadas. Quando a gente está assistindo um filme, tem, digamos, uma cena na mesa de jantar, várias pessoas conversando, você fala uma frase e a gente diz assim, olha, Selma Lopes, você tem essa característica. E eu deduzo, Selma, me corrija se eu estiver equivocado. Você foi para o rádio, você foi para a TV quando ela começou, você foi para o rádio teatro, você fez drama, você fez humor, veio a televisão e você fez tudo. Veio a dublagem e lá estava você, fazendo esse trabalho maravilhoso. É verdade. Essa perfeição que você tem se deve a essa, ou é de você mesmo de falar bem? Eu acredito eu sempre fui assim, sempre nunca prestei atenção se se algumas aliás, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, algumas pessoas observavam, porque achavam que eu tinha um sotaque paulista. Mas eu não sou da cidade de São Paulo. Eu sou de Iguape, litoral sul de São Paulo, né. E sempre falei assim, nunca me preocupei, nunca me cariocarizei. Eu também não, Selma, eu sou mineiro, você é paulista de Iguape. Sou de Iguape. É, nós não falamos que horas tem, né? Não, 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 não. Não. O nosso S É, não é arrastado não, 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 é não é. quantas horas tem, né? Quantas horas tem, É, bom dia, boa tarde, boa noite, Rio, não é, Rio, não é Rio. não, não é Rio, é Rio. Ô, Selma, o Arthur da Távola era um entusiasta da dublagem, um senador Eu e sei, eu jornalista. Você conheceu ele? Eu conheci também. Que muito, pessoa adorável. maravilhoso. E uma vez ele fez uma crônica dando uma bronca. Ele botou essas dubladoras e dubladores novos que descobriram uma voz sussurrada, o que obriga a gente a É, ficar indo lá no aparelho, ainda não tinha os controles remotos, de é, aumentar o volume quando você, por exemplo, falava. Aí vinham
os novos valores, a voz desse tamanhozinho. Pelo amor Diminuiu de o tom. Deus, eu não estou denegrindo ninguém, Não, tá? Mesmo porque os equipamentos hoje corrigem isso, graças a Deus. graças a Deus, né, porque senão Mas estaríamos perdidos. você deve ter muitas vezes lá na Everest, dublando, ficado: "Ô Selma, fica um pouco mais para trás, porque fulano está perto de você, eu não consigo ouvir a voz Não, dele ou dela". eu sempre procurei me colocar bem diante do microfone, por causa isso aí é uma coisa que a gente aprende no rádio, né, então É, esse sempre gesto é padrão. é Para padrão, você que né. gosta de rádio, Então todos nós, atores, locutores, do todo mundo chega na frente do microfone e faz isso, ó. é. E Essa você nunca é, fala direto, né. Eu é, falo sempre aqui, é, aqui, para não ou fazer aqui. puf, né, para não É, fazer exato. puf. E En é isso, o rádio para mim foi a minha grande faculdade. Tudo que eu fiz, tudo que hoje eu sei, eu aprendi no rádio. O meu princípio foi o rádio. Ô Selma, fica difícil para nós indicarmos para os novos valores, eh, olha, não se dê por achado, pronto, não, tem tanto para aprender, A gente principal nunca aprendeu tudo, é. nunca, né. A gente sempre está aprendendo. Dizer para essa turminha: "Articulem melhor, falem melhor". É o que eu Ou falo para os meus alunos. Até hoje eu dou aula. Eu você dá aula dou para criança? aula Porque já tem? já dei aula para criança durante muitos anos. Eu dei aula durante 20 anos na Som de Veracruz. Depois de lá passei para a oficina de atores, mais 5 anos. Depois veio a covid, aí me derrubou. Aí voltei, me me recuperei da covid, voltei a dar as aulas presenciais na minha casa, fiz um arremedo de estúdio para fazer aula presencial e aulas online também. Então eu tenho alunos online e tenho presenciais. A que você atribui essa energia que você tem? Você é uma força de trabalho, Selma. De onde é que vem essa energia? Essa força vem da do da consideração e do amor que eu tenho pelo trabalho que faço, sabe. Nada me detém, nada mesmo. Quando eu assistia ao Waltons, eu ficava esperando o seu boa noite. Muita gente, muita gente. Você sabe que até hoje, quando eu participo de alguma entrevista, alguma, né, alguma live, eles falam sobre isso, né. É incrível, ela dizia 2 palavras e acrescentava o John Boy, né. É. "Boa noite, Jim Bob. Boa noite, Mary Ellen. Boa noite, John Boy". E eu esperava isso na voz sem nenhuma referência negativa aos Sim, outros, que eram claro, vozes todos eram muito bons muito também. aquele Muito. elenco era Éramos maravilhoso. 17 fixos, 17 fixos, 17 fixos. E direção naquela época, dublávamos juntos, o que era era tão importante. maravilhoso, E que delícia, delícia. até hoje, você acredita, eu sinto falta da voz do meu companheiro, da Sim, minha companheira. Eu sinto falta. eu sinto uma sensação de solidão. Eu Também. chego no estúdio, tem um grupo de pessoas aqui e ali, cumprimento todo mundo: "Ah, vai tomar um cafezinho? Vem, claro, uma água, ok, vamos embora". Gravando, aí vou eu, sozinho dentro do estúdio, É, uma tela e um fone de ouvido. realmente, a gente se sente É, só, o nosso diretor ficava do nosso só. lado ali, Do né. nosso lado, participando de tudo. Era muito bom. Não é a hora da saudade o que Não, você não, está ouvindo, não é, Selma? não, Não não é. é. Porque se fala tanto disso hoje, É, vocês não dublam mais juntos, né, porque percebe, percebem isso nos com trabalhos. certeza. Ficou absolutamente perfeito É, tecnicamente, é né. verdade, é verdade. E Você ia e direitinho. A palavra do companheiro aqui, você ia em cima, no tom exato que ele usou, né. Nada desencontrado. Era maravilhoso. era Hoje em dia a gente tem que jogar com a sorte, sim, é trabalhar com a nossa trabalhar com intuição. a nossa intuição, exatamente.
Os Waltons, essa mesma projeção eu vejo num elenco que, para mim, é você, Maria Helena Pader e a Miriam Fisher, na família Addams. Tá lá É, sua voz, tá lá, olha lá a voz da Selma, é como é que verdade, ela pula é no meio de verdade, todas é elas. verdade. Não sei por quê. E eu vou fazer uma pergunta agora que eu não acho nem audaciosa. Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua trajetória profissional, o que que você mudaria? Eu não mudaria nada, Nada? nada, Isso é que é paixão, absolutamente né, nada. pela Eu amo o meu trabalho e sou muito, mas muito rigorosa comigo mesma, eu sei, todo mundo sabe. entendeu? Quando você fez a Marge Simpson, aquela voz que você faz, eu falo assim: "Será que a Selma fica mais cansada do que eu fazendo o Não, Batman?" Porque para fazer o Batman, eh, a voz sai eu dessa sei, projeção eu normal e sei, vem eu para sei, cá, e eu ficar sei. horas falando assim é uma É, coisa complicada. Mas o esforço que você faz, para mim, é muito maior que o meu, Selma. não faço força nenhuma, menino. Não faço força nenhuma. E tenho um convite para fazer para você. Você vai me visitar em Springfield. Eu vou esperá-lo no aeroporto com Bart, Homer, Lisa e Meg. Eu irei, com todo prazer. Que barato, que coisa maravilhosa. A Isabelle chegou aqui encantada perguntando por uma música que você canta. Você acha atrevimento se eu pedir para você cantar um pedacinho? Olha, a canção da Zira é uma canção Zira. muito trabalhosa, trabalhosa. Eu não sei se vou conseguir. Eu vou cantar só Um um pedacinho. trechinho só, Só. né? E eu estou um pouquinho rouca porque estávamos conversando e um colega estava fumando. E eu não reparei, quando eu me dei conta, eu já havia aspirado boa parte daquela Ah, não fumaça. E brinque. aí, sabe como é que é? Eu sofri muito com isso na própria Herbert Richards. Não sei se você chegou a saber, né, Eh, todo mundo fumava no não estúdio, me mata de e vergonha, eu eu era fumava. fumante, né. Ah, você é Não, eu passiva? eu eu fumava por tabela, né. É, Todo nós mundo fumava, eu não. nós devemos isso ao Drummond. O Drummond foi ao Ebert. Mas foi por Se minha causa. ah, Ele foi por minha causa, essa que é a verdade. eu não sabia. Ele foi por minha causa, por quê? Eu entrava no estúdio, quando começavam a fumar, 10 minutos depois já não falava mais. Aí, naquela época, apareciam, assim, os primeiros casos de câncer, aquela coisa toda. Então eu consultei um cancerologista, e ele, ao me examinar, viu a minha abóboda palatina era negra, era aquele sangue pisado, né. Aí eu tive que explicar o meu trabalho como era. Ele disse: "Então você vai trabalhar 1 mês e descansa 2". E eu falei: "O que é que eu Ah, faço da minha tá, vida? 2 meses. Como é que Faz eu o quê? fico? Não ganho, não trabalho, não vivo? Não posso, né". Aí ele disse: "Bom, você tem que dar um jeito". Então eu conversei com o Drummond e nós fomos ao Herbert. E foi quando ele deu a ordem de é proibido Meu fumar. Como houve uma gritaria muito grande, então o Drummond ele escrevia assim, aquelas tiras e colocava na bancada. Então quando alguém gritava, ele dizia: "Leia aqui, por favor". E oh, foi assim que acabaram que não fumando mais no absurdo, nós estúdio. fumávamos num lugar que não tinha Não tinha janela. janela, a fumaça subia e quem estava embaixo aspirava, né. Teve um dia que eu senti muita vergonha, ainda o Ebert não tinha dado essa ordem, É. no o estúdio lotado e nosso pior então uma chaminé. Todo mundo fumava. Nelly fumava, acendia um cigarro no outro. Aí a quem é que Jomeri Pozzoli
E o Jomeri entrou no estúdio, Aham. estava aquela coisa no ar, Aquela fumaça, aquela aquela neblina, né? neblina e a Aquela fedentina. neblina, é. E ele, quando ele chegou, eu não sei qual foi o diretor, diz assim: você é fulano de tal, no loop tal. Quando ele chegou, ele começou a fazer assim. Mas era um protesto, Uhum. porque dava para ver. Tava aquela neblina, mas dava É, para ver. Gente, olha que absurdo, olha é. que ponto nós Todo mundo chegamos como fumava, filmantes. todo mundo. O Jomeri começou a bater a mão como se fosse leque. É um absurdo a gente não conseguir ver. Meu É Deus, que verdade, vergonha. é verdade. Foi Meu, muito doloroso. meu Deus, que vergonha. Então, a Marge Simpson não te cansava muito. Não, não, nunca me cansou. E Sim, até hoje, há 34 anos que eu dublo e até hoje eu continuo dublando. sim. Os problemas de dublagem, não sei o que, isso talvez tenha te cansado muito mais do que fazer a voz, né? Sem dúvida. Pula essa parte, Enquanto né? eu fui rata de sindicato, realmente me deu muito trabalho. Hoje em dia não luto mais. Ah, Os novos façam isso, que né? façam isso. Já briguei muito por eles. Eu sou dublador. Nunca vou conseguir entender essa química de alguém que olha um ator, uma atriz e diz assim: essa voz é para Selma. Eu estou falando da Whoopi Goldberg. Minha É, querida amiga. é ela falando português. A Marlene Costa chegou para mim um dia na Herbert e disse assim, pediu para o técnico colocar lá um loop, né? Aí aparece a UP. Aí ela disse assim para mim: eu quero que você duble essa mulher. Aí eu fui observando direitinho e tal. Falei, não vai ser fácil, mas se eu conseguir dar a minha entonação de acordo com os trejeitos que ela faz, ela tem um andar, me parece funkeiro, né, aquele andarzinho dela, aquela coisa toda. E se eu conseguir captar todas essas gags dela, eu vou fazer um bom trabalho. Né, que deu certo? A musicalidade dela, meio aquele do americano, É, né? é, é. Aquela coisa meio Para com isso, malandra. cara. Pra cima de mim, não. Não vem que não tem, cara. Hã. Tá pensando o quê? Comigo é assim, facilitou, já deu. E foi realmente deu certo, né. Então eu fiz todos os filmes, aquela série que ela fez. E até hoje, quando aparece um filme no Rio de Janeiro, né, quem faz sou eu. Em São Paulo, quem fazia era ai, morreu até ano passado de covid. Foge agora o nome dela, mas eu a encontrei num evento e ela disse assim para mim: "Por que você não vem dublar a UP aqui?" Eu falei: "Ó, se me escalar eu venho, mas se não escalar eu não venho. Pagando a minha passagem eu venho". Mas você dublou a maioria das Whoopi, né? Todos Aquela que ela faz a voz de todos os caridade já é todos você. os filmes não, todos os filmes É, dela passados no Rio de Janeiro são dublados por mim. é. É. Aí eu perguntei: "Mas por que você não gosta de dublá-la?" "Porque eu fico com a sua voz no meu ouvido, e isso me perturba". Só para terminar, mas ainda bem que eu me lembrei disso. Desculpe, hein, irmão, fiz um barulho aqui na mesa. Selma, eu estava em casa numa daquelas tardes que você quer esvaziar a cabeça e vem um filme Hum. e uma cena de uma mãe enchendo uma daquelas caminhonetes fechadas, de levar um monte de criança para jardim de infância, era um monte, e vamos menino, vamos, e era você. E eu prestei atenção na cena. A personagem puxava um garoto e empurrava para dentro do carro. Sai daí, menino, e tal. Durante todo o tempo dessa cena, Seria até o carro sair,
houve uma tomada aérea e a sua voz continuou brigando com os meninos. Eu Sim. falei, isso não está no script. E Eu eu tenho já, certeza de que você improvisou e tudo. eu já sei qual é o filme. Sabe? Matilda. Matilda, Matilda. Ela era professora e ela maltratava terrivelmente as e crianças. você falava, que coisa, me É. deixa dirigir, que coisa, vocês não Matilda, ficam quietos. Matilda. Eu falei, a atriz americana não fez isso aí Não é fez. improviso Não da fez Thelma. mesmo, não fez mesmo. E modéstia à parte, não sou melhor do que ninguém. Mas, sabe, a labial para mim é muito importante. E quando eu vejo que a frase que está escrita não está de acordo com a labial do americano, eu Você, coloco a frase exata que dá direitinho ali, você se libertou disso, né? Graças a Deus. Ótimo. entendeu? E é isso. Falar com a Selma é sempre um motivo de muito orgulho. Como é, Por nós como é mesmos. o trechinho da Zira? Não sei Eu se gosto vai, muito do seu trêmulo. não sei se vai dar, porque realmente, né? Não se preocupe, que nós Mas vamos rodar no final do podcast. vá dormir, meu covo, hora de sonhar. Pois quando você crescer, rei vai se tornar. Scar se foi, mas Zira ficou para lhe ensinar a arte da vingança, o desejo de matar. Meu Deus! Que Esses, força! meu Deus. esses R's carregados. E agora também não saiu tão bom, porque eu estou bem mais velha, a voz já está mais cansada, essa coisa toda. Mas esses R's carregados, por quê? Ela sendo uma leoa, eu não podia cantar com a voz normal, né? Então eu quis dar ideia felina mesmo, né? E ela cheia de ódio, então carreguei e me dei bem. E digo mesmo para você, dos trabalhos cantados, simbolizando, por exemplo, um animal, para mim foi o melhor trabalho que eu já fiz em toda a minha carreira. Ah, já respondeu. Eu ia perguntar qual é aquele que você tem É, um carinho de te emocionar. é a Zira, É a é a Zira. Zira. Para mim foi o melhor trabalho, porque eu fiz isso com uma garra tão grande, Márcio, que depois eu falei assim: "Meu Deus, como é que eu consegui fazer tudo isso?". Direção do Telmo? Direção do Telmo e do, esqueço agora o nome dele, ele até é tenor era na época, não sei, do Municipal. O irmão da Marcelo Coutinho, Marcelo lembrei. Coutinho, Marcelo sim. Coutinho me dirigiu, Que músico ele me maravilhoso ele é, dirigiu. né? É, foi muito bom, foi um trabalho, assim, que eu fiz sem sentir, realmente. Você se lembra da voz que você fez para a mãe do Littlefoot, Sim, claro. Em Busca do Vale Encantado? Em Busca do Vale Encantado, Littlefoot. Você tem essa memória, né, Selma? A minha é Tem. péssima. Mas Se me alguma pe- coisa eu esqueço, porque foi a herança da Covid. Covid me tirou um pouco da memória. Tanto que eu voltando agora ao teatro, é mais para, sabe, para sentir o quanto que eu recuperei, sabe, Sim. é mais para isso. E já consegui decorar tudo, graças a Deus. Então tá tudo bem. Você se lembra de algum detalhe, não? De alguma frase do Littlefoot? O É, Littlefoot, é. Meninas, pelo amor de Deus, descubram onde tiver, a mas história é linda, é linda, é linda. linda. Você conhece a história? Ah, Em Maravilhosa. Busca do Vale Em Busca Encantado. do Vale Encantado, né. Aí ele conversando com ela, e ela dizia: "Paciência,
vamos encontrar os nossos antepassados. A estrada é longa, mas você chegará lá. Isso é de uma preciosidade. Essa voz que você ouve no seu DVD em casa, ou que você viu no cinema, ou mesmo exibido na TV, e ouve a dona da voz fazer isso, dá uma emoção. Eu posso imaginar o que você sente, porque você, na correspondência comigo no Instagram, fala isso. Parece que você tem alguém dublando vocês. É, É isso. eu faço tudo isso com muito amor, confesso a você. Com muito amor, tudo Você que mostrou isso o tempo todo. sabe. Selma, a Bibi Ferreira, numa entrevista, falou de um ator com quem ela estava contracenando e o ator se recusava a olhar para ela. E ela achou aquilo estranho. Ela passava o texto e ele dizia o texto dele, dizia, mas não olhava para ela. Ela pegou o queixo dele e disse assim: teatro é aqui, meu amigo. É você dentro do meu olho. Claro, você tem Olho que no olho. olhar para o ator, Olhe para mim quando seu estiver falando. seu você tem que olhar. Ela Nós, me dirigiu, Bibi dirigiu me você? dirigiu nós fomos eu fui amiga de Bibi. Ela me dirigiu 2 vezes. Eu fiz Gota d'Água, a Gota d'água. primeira versão, né, depois houve uma leitura no sindicato, também eu participei. Fiz Gota d'Água durante 1 ano e 4 meses. Começamos no Teatro Carlos Gomes, depois passamos para o teatro ali, depois passamos para aquele teatro que não me lembro agora, mas foi maravilhoso, maravilhoso. Ô, E Selma, também fiz o Roque Santeiro. Roque Santeiro, que foi a novela, né, a novela, a época era censura, né, censurou a novela, tiveram sim. que refazer vários capítulos e, ao mesmo tempo, eles ensaiavam a peça. Mas a peça, no dia da estreia, a primeira fileira era só de censores. O pano, a cortina, Você não estava no palco olhando os sensores, né? não, eu não estava ainda. A cortina do teatro não se abriu. A peça não foi. 5 anos depois, a peça foi liberada, porque aí já era outro governo, outra coisa. Olha aí, eu fui escalada para fazer um dos papéis. E aí fui novamente dirigida pela Bibi. Eu queria mais 1 hora ou 2 para conversar com você, mas eu quero encerrar a nossa entrevista. Você me perdoe, Que mas eu isso, preciso. imagina. Não, o perdão que eu estou te pedindo é para o que eu vou falar agora. Sim, Você foi casada com um ator que eu amava. Zacarias. Em Belo Horizonte, ele fazia um programa na TV Itacolomi Eu sei. e eu só me lembro que o filho dele na peça, no Aham, programinha, era Caticó. aham. E eu amo o Mauro desde Belo Horizonte. Ver ele no Foi quando eu o conheci. Você conheceu ele lá? Conheci lá, Em BH? Foi em fazer BH. peça lá e conheceu? Eu trabalhava com Daniel Azulay, Sim, né, sim. e muitas vezes eu fui a Belo Horizonte. E aí, né, Então, Selma, para mim foi uma oportunidade de ouro dizer, eu gostava muito do Mauro, e aquilo. ele não é porque tenha sido meu marido, mas ele era um ator maravilhoso. Eu me lembro de uma campanha dele no Banco Nacional. A O cara do José Mauro do era o Banco José do Nacional. Banco Nacional, era uma cara É adorável, né. verdade, né. Ele não dizia, não sei se falava, mas não precisava, Não, a cara a dele expressão dizia. dele Era bastava. verdade, era verdade. Foi um grande carinho que eu tenho na É, minha é. vida pelo Mauro, e chegar aqui e disse: "Meu Deus, nunca tive vontade de falar isso com você, de Não, respeito, não, eu não não, quero, mas não sei, mas vontade de falar: "Ô, eu fala do Mauro falo, para eu mim", porque eu falo, amava o eu Mauro. falo. Ele foi um marido maravilhoso e um pai maravilhoso. Essa moça que está aqui do lado, que é filha dele, a Laura. É, É, filha dele. Laura.
Ô, Selma, eu quero te dizer o seguinte, eu vou de uma maneira até brega, mas é tão... Deus lhe pague por ter me dado essa Que alegria. é isso, querido, que é isso. Não só a mim, mas a você que está acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de mim. Em setembro, eu estou lá na fila do gargarejo. Em setembro eu estreio no Barra Point, num daqueles teatros lá, Sim. com a peça Tudo por uma Noite. Sim. Tá? Meu diretor ele é brasileiro, mas ele vive em Portugal. E ele veio especialmente para dirigir a peça, né? E já voltou essa semana para Portugal, porque ele ensaiou todo mundo, deu todas as coordenadas e o resto agora ele faz online. Maravilha. Eu quero divulgar e vou ver a peça. Vá ver que você vai gostar. E tem uma surpresa no Sim. final da peça. É? Eu não posso contar. Não, nenhum spoiler? Não, nem spoiler. Tá bom, aguardemos. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade, Márcio. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. Tá? Meninas, eu estou emocionado. Foi... Diga. Não sei, vou encontrar com o meu crush agora.